Pois bem, boa tarde para boa noite para quem nos estiver assistindo agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos estiver assistindo, seja na minha página ou seja na página do Mesa de Debate no canal do YouTube. Meu nome é Guilherme. Estamos aqui pela segunda vez com a Jéssica Marques, mas dessa vez vamos falar de eleição, né? Que é um tema que é impossível de fugir, né? E o intuito de fazer essa entrevista, seja com a Jéssica e seja com a Marina, que vai ser uma entrevista logo depois da Jéssica, e também com a Raquel de Paula, do PSTU, dar voz para os setores da esquerda que normalmente possuem pouca voz nas campanhas eleitorais por conta das regras antidemocráticas. O pessoal pode participar de debate eleitoral, mas o PSTU não, né? E também possui pouco tempo, pouca visibilidade na televisão comparado a campanha de Felício e Companhia Limitada. Além disso, também a intenção também é não fazer os debates daqui de São José e também fazer os debates de São Paulo também, né? Jéssica, primeiramente, você já tinha se apresentado já outra vez? Conta um pouco da sua história de militância para o pessoal. Sim, sim. Guilherme, primeiro eu queria agradecer o espaço. Acredito, assim como você, que é muito importante que a gente tenha espaços democráticos de debate, né, para a gente colocar as nossas ideias de esquerda, ideias de transformação da realidade, né, e apresentar o projeto que a gente defende para a transformação radical da sociedade que a gente vive, né. Então, fico feliz de ter sido convidada para participar desse espaço aqui. Assim como anteriormente já havia participado desse espaço de debate com um tema sobre educação e volta às aulas, né? Então, agradeço muito e estou sempre na disponibilidade de participar desses e de outros debates, porque acho que é fundamental da gente discutir as nossas propostas, nossas ideias para São José dos Campos e para o país, né? Eu comecei meu ativismo quando eu entrei na universidade, né? Entrei no curso de História em 2011, aqui em São José, na Univap, né? Fui bolsista do ProUni, né? Saí de uma cidade muito pequena no interior de Minas Gerais, vim para cá para iniciar os meus estudos, né? Com muita dificuldade, mas na universidade eu comecei a ter contato com os movimentos estudantis, movimentos de juventude aqui em São José dos Campos, né? Em 2011 a gente teve uma grande mobilização aqui na cidade contra o aumento do salário dos vereadores, né? Então foi aí, nesse primeiro momento de descoberta mesmo do que era o movimento social, o movimento estudantil, de juventude, que eu comecei a participar dessas mobilizações e comecei a me entender enquanto uma ativista política, né, uma ativista social. Mais para frente, eu participei também das mobilizações de junho e julho de 2013, que foram mobilizações que movimentaram grandes setores da nossa sociedade, sobretudo feministas, jovens, né? E foi a partir daí, então, que eu me filiei a um partido político e, posteriormente, fui para o PSOL, né? O partido que eu estou hoje, que eu me encontro dentro da corrente resistência, né? A corrente que eu faço parte. Então, em 2013, me filiei a um partido político, comecei a minha militância partidária e também a minha militância em torno do debate da pauta feminista, né? Desde muito jovem me reconheci enquanto feminista, quando verificava as desigualdades de gênero dentro da minha casa, né? Meus pais são operários, né? Minha mãe trabalha em fábrica e mesmo trabalhando nos mesmos locais de trabalho, na mesma fábrica, os dois tinham tarefas distintas dentro de casa e essas tarefas distintas me despertaram esse senso crítico feminista que só depois, na universidade, a partir de junho e julho de 2013, que eu fui entender enquanto algo que tinha a ver com um movimento político e social que era o feminismo, né? Aí, a partir daí, depois de ter me formado, eu entrei nas lutas em defesa da educação enquanto professora, né? Eu sou professora da rede municipal de ensino, professora de história, e hoje eu faço parte também da diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais, né, o Sindserv. Estou afastada agora porque a gente está no período eleitoral, né, então todo diretor ou diretora sindical precisa se afastar por conta da legislação eleitoral, então eu sou uma diretora licenciada, mas faço parte também dessa diretoria, então sou uma feminista, socialista e também sindicalista,
e que agora assumo essa tarefa, uma tarefa muito importante, que é me postular um cargo político, que é a vereança, né? Sou candidata a vereadora aqui em São José, mas entendo as eleições como mais um momento para a gente apresentar o nosso projeto de transformação radical da sociedade, e estou muito feliz de encontrar aqui em São José, que é uma cidade muito conservadora, um espaço para apresentar esse projeto radical de transformação. Exato. Então, Jéssica, primeiramente, coloca quais são os objetivos e as perspectivas da sua candidatura. O que a sua candidatura pretende? Certo. A gente parte daquilo que já é acúmulo da militância que a gente tem aqui em São José dos Campos, né? Coloquei agorinha, né, na primeira questão, que a minha atuação é muito focada na defesa do direito das mulheres, das LGBTs, porque também sou uma pessoa LGBT, e dos serviços públicos, né? Mais focado também no direito à educação. Enquanto servidora municipal, e também nesse momento de pandemia, a gente verificou de forma muito evidente o quanto os serviços públicos são fundamentais para garantir a vida e a dignidade do nosso povo, né, da classe trabalhadora. Então, a minha candidatura nesse momento, né, a apresentação das nossas propostas dentro da minha candidatura tem a ver com um projeto de defesa dos direitos da classe trabalhadora, do direito aos serviços públicos de qualidade, contra as privatizações e a retirada de direitos dos servidores e servidoras municipais, o direito das mulheres, das LGBTs, dos setores oprimidos, e um debate muito grande sobre a desigualdade social que a gente vivencia na nossa cidade, né? São José dos Campos é uma cidade muito rica, tem um dos principais PIBs do país, mas, ao mesmo tempo, a concentração de renda, a desigualdade social aqui atinge níveis alarmantes, né? Ao ponto da gente ter comunidades, pessoas, famílias vivendo na faixa da extrema pobreza, enquanto bairros muito ricos continuam tendo seus privilégios garantidos por uma administração, que é a administração do Felício Ramute, né, que segue a linha do PSDB aqui no estado e aqui na cidade há muitos anos, que é de manutenção do privilégio das camadas mais elitizadas, né? Então, o que a gente visa discutir com essa candidatura é esse debate, né? A garantia dos serviços públicos de qualidade, para a garantia de dignidade do povo, a vida das mulheres, das LGBTs e a construção de uma cidade para a maioria, né? A gente tem usado isso na nossa campanha, né? Uma cidade para os 99%, né? Nisso que a gente acredita. E eu acho que, embora o pessoal aqui já tenha um tempo de trajetória, já tenha um tempo de construção, mas também seja um partido muito pequeno, eu acho que nessas eleições a gente tem um salto de qualidade muito importante, que é a candidatura da Marina, que é uma trabalhadora sindicalista, uma feminista, que coloca de maneira muito contundente a luta contra as desigualdades sociais, pela manutenção dos empregos, dos direitos, e eu acho que a gente, como PSOL, e a minha candidatura, e a candidatura de muitos outros candidatos a vereador, candidatas a vereadora, junto com a majoritária, que é a Marina, estamos conseguindo fazer esse diálogo com a população aqui da cidade, como nunca foi feito antes, como PSOL, né? Então, acho que tem um espaço e a gente está cavando esse espaço, né? Um espaço progressista à esquerda na nossa sociedade. E você falou, e como está sendo essa experiência de que essa é a primeira eleição pós eleição do Bolsonaro, né? E como está sendo essa experiência de de vocês, partido de esquerda, num cenário que seria digamos assim, desfavorável ainda para a esquerda, ainda que a gente tem elementos importantes que a gente vai entrar no debate depois. Sim, acho que essa pergunta é bastante importante, né? Nas últimas eleições, eu fui candidata a deputada estadual, né, numa candidatura coletiva, e a gente estava defendendo também a candidatura do Boulos, né, pelo PSOL, junto com a Sônia Guajajara, e foi muito difícil fazer campanha eleitoral aqui em São José dos Campos, né? A gente sabe que São José foi uma das principais cidades aqui do interior de São Paulo que mais votou no Bolsonaro, então é uma cidade muito à extrema direita, né? Então foi muito difícil fazer campanha nas últimas eleições, 2018. Tanto é que quando a gente ia para as feiras, quando a gente ia para os debates, quando a gente ia para a rua panfletar, para apresentar nossas ideias de esquerda, e no segundo turno, para defender a candidatura do Haddad contra a do Bolsonaro, nós sofremos muito rechaço, né? Era uma campanha
muito pontuada pelas agressões verbais nas ruas, pela arminha apontada na cara, e isso mudou um pouco agora, né? Então, esses 2 anos de Bolsonaro, acho que deixaram um pouco mais evidente, eu acho que não é unânime essa opinião, porque eu acho que o Bolsonaro ainda está muito bem visto pela população no geral, ele ainda tem uma grande aprovação, mas eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, dos ataques de ódio, eles estão um pouco menores nessas eleições aqui nas eleições municipais em São José dos Campos, né? Claro que os ataques ainda acontecem hoje, por exemplo, né? Antes da gente entrar nessa live ao vivo, a gente comentou um pouco sobre o episódio que aconteceu lá no centro da cidade, lá numa panfletagem do PSOL, em que bolsonaristas, inclusive do movimento para a fundação da Aliança pelo Brasil, né, o partido do Bolsonaro, agrediram a nossa panfletagem, né, nos chamando de feministas abortistas, quase bateram com a Bíblia, com o texto na nossa cara, e a gente teve que levantar o dedo, apontar o dedo e falar que a gente não ia aceitar aquele tipo de agressão para que esses agressores saíssem de perto da nossa panfletagem e parassem de nos provocar, né? Então, acho que ainda há esse fenômeno da descrença na política, né? E a gente tem razões distintas para pensar no porquê isso acontece, né? Mas há um pouco mais de abertura para um diálogo de transformação da realidade, de ideias que defendem, de projetos, de ideias que defendem a transformação da realidade. Então, acho que o pessoal tem um espaço maior nessas eleições. Obviamente que não é um caminho aberto para as nossas candidaturas, para a candidatura da Marina, mas, ao mesmo tempo, é muito diferente do cenário das últimas eleições, né? Jéssica, a gente sabe que no próximo período vai ser um período bastante complicado por conta dos ataques que virão contra a classe trabalhadora, contra os setores oprimidos da sociedade. Como que a gente utiliza essa eleição para poder se preparar para esses ataques, né? E como que a gente coloca uma candidatura a serviço das lutas, não a serviço de simplesmente chegar lá e ganhar o parlamento? Acho que No caso, na casa de vereador, né? Sim, acho que a própria maneira como a gente construiu o programa dessas candidaturas que a gente vem apresentando aqui enquanto resistência, enquanto pessoal em São José dos Campos, demonstra um pouco do que é para nós a participação nas eleições, né? Para nós revolucionários, a participação nas eleições. Nós construímos um programa a muitas mãos, com a participação de ativistas dos movimentos sociais, dos sindicatos, de grupos da esquerda, né, que já tem construído lutas importantes aqui na cidade. Então, a gente, por exemplo, na minha candidatura à vereança, a gente fez rodas de ideias, né, esse era o nome das nossas rodas programáticas para a elaboração do programa, né. Nessas rodas de ideias, a gente fez debate sobre o feminismo anticapitalista, que propostas das feministas anticapitalistas precisam ser pautadas no âmbito municipal, da mesma forma, a gente fez o debate das LGBTs, né? O quanto é necessário a gente defender uma luta LGBT também que se coloque na trincheira de luta contra o capitalismo. A gente pautou também a questão da educação, como a gente consegue construir em São José dos Campos, dar passos na construção em São José dos Campos de uma educação que seja de fato emancipatória, né? Que seja uma trincheira de luta dos direitos sociais, né? Dos estudantes, das estudantes, da classe trabalhadora. Então, é uma candidatura construída a muitas mãos, não simplesmente para cavar um espaço no parlamento burguês, né? Mas para vocalizar as pautas, as elaborações dos socialistas e dos movimentos sociais que a gente já vem pautando no dia a dia das mobilizações aqui em São José dos Campos e nacionalmente, né? Então, acho que uma maneira importante da gente conseguir ter um acúmulo nessas eleições, né? Porque a gente não participa das eleições simplesmente por participar, por cavar esse espaço no parlamento, né? A gente participa para acumular forças para um projeto político de emancipação da nossa classe, né? Então, nesse meio tempo, nesse processo de construção dessas propostas, de construção da candidatura, a gente tem debatido com vários ativistas, né, a construção do PSOL, da resistência, dessa nossa corrente, né, uma corrente revolucionária que atua aqui no nosso país. Então, eu acho que o acúmulo das eleições, né, o que a gente
o fato da gente participar das eleições tem a ver com esse acúmulo de forças dos revolucionários, das revolucionárias, para a atuação cotidiana, não só nas eleições, na realidade, para construir as mobilizações que vão transformar a nossa realidade, né? Acho que é com esse espírito que a gente entra nas eleições, né? Para conseguir ampliar o debate que a gente tem com a sociedade, né? Eu acho que um exemplo interessante é a forma como a Marina se colocou no debate, né? No debate da Band, que provavelmente, infelizmente, vai ser um dos únicos debates em rede nacional, né? Porque existe essa falta de democracia, né? A televisão, enquanto concessão pública, deveria promover os debates entre candidatos para que a população tivesse mais acesso aos debates políticos, né, à escolha dos projetos que vão defender, que vão votar nessas eleições. Mas acho que a forma como a Marina colocou, né, estou dando aqui um exemplo, mostra um pouco de como nós, enquanto resistência, né, uma corrente interna dentro do pessoal, pensamos as eleições, né. No debate a gente colocou uma defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora, o fora Bolsonaro, a luta pela legalização do aborto, né? E como São José dos Campos precisa garantir esse direito para as meninas e mulheres aqui em âmbito municipal. A gente também pautou a defesa do meio ambiente, dos pesquisadores e pesquisadoras do INPE. Então, é com esse intuito que a gente participa, né? No sentido de acumular forças e de defender um projeto que consiga atingir cada vez mais corações e mentes dos joseenses, das joseenses, para que a gente fortaleça as nossas lutas aqui na cidade. Certo. Você disse, né, que uma candidatura que paute muito a questão da luta das mulheres, dos LGBTs, e a gente podia também colocar a questão dos negros também. Qual que é a importância disso para a construção da sua candidatura e da candidatura do PSOL? Ótima pergunta também, Guilherme. Só perguntas excelentes aqui, agradeço bastante. São perguntas muito pertinentes. A gente tem uma visão dos movimentos contra as opressões, que é uma visão que rompe algumas concepções que existem em movimentos, até movimentos de opressão, né? De que as lutas contra opressões são lutas descoladas do restante da sociedade, das lutas sociais, né? Então, a luta feminista que a gente defende, a luta LGBT que a gente defende e constrói, a luta da negritude é uma luta para os 99% da sociedade, né? É um feminismo que se conecta com a defesa intransigente dos direitos da classe trabalhadora, da luta pela moradia digna, da luta pelo meio ambiente, enfim, é um feminismo que se coloca numa trincheira de luta anticapitalista, né? Então, falar sobre as mulheres, esses setores que são socialmente oprimidos, não é falar sobre um nicho específico da nossa sociedade, é pautar que a nossa sociedade tem classe, raça, gênero, sexualidade, identidade de gênero. Então, quando a gente decide, né, conscientemente pautar com centralidade o tema do feminismo, das LGBTs, da negritude, das minorias socialmente oprimidas, a gente faz uma escolha de compreender que a classe trabalhadora é complexa, diversa e que precisa muito de conexões entre suas lutas, né? Ontem eu participei, inclusive, de um podcast de meninas jovens que estão iniciando no feminismo e que fizeram um debate sobre concepções de feminismo, vertentes do feminismo, e lá estava falando sobre o feminismo marxista, né, que é a corrente do feminismo que eu me encaixo, né, a vertente do feminismo que eu me encaixo, né, e ali a gente falava sobre a necessidade de juntar as lutas, né, e ali eu usei um exemplo que é a luta, que foi a luta contra a reforma da Previdência Municipal, né? Que é uma luta que abrange o direito das mulheres e dos homens, né, servidores, mas que está muito relacionado com o direito das mulheres, porque a maioria de servidores municipais são mulheres e são as que mais sofrem com as duplas e triplas jornadas e que estão, depois de aposentadas, cuidando de sua família, que precisam ter os direitos de aposentadoria dignos garantidos, né? Então, a gente pauta o feminismo com centralidade porque a gente sabe que é parte expressiva e importante da classe que nós fazemos parte, que é a classe trabalhadora, e que precisa ter seus direitos garantidos, né? E também porque no último período o bolsonarismo utilizou as pautas do feminismo, das LGBTs,
para conseguir organizar a sua base de extrema-direita, né? A gente viu inúmeras fake news como a mamadeira de objeto fálico, né? Aquela que a gente viu, né? O kit gay nas escolas, tudo isso foi utilizado para organizar as bases bolsonaristas, e eu acho muito importante que nós, enquanto esquerda, tenhamos projeto político para as LGBTs, para as mulheres, para a negritude, para que esses setores se reconheçam enquanto classe trabalhadora, porque a maioria é parte da classe trabalhadora, e para que a gente também faça frente à forma como o bolsonarismo tem pautado esses setores, né? No sentido de cooptá-los para a extrema-direita. E sim, fala um pouco da importância, já que você citou, por exemplo, a questão do feminismo marxista, um pouco da importância do feminismo marxista nesse combate contra o governo do Bolsonaro. Certo. Acho que um bom exemplo para a gente falar sobre a importância do feminismo marxista é utilizar as mulheres que são expoentes do bolsonarismo aqui, né, no nosso país. A Damares Alves, por exemplo, né, é uma mulher que sofreu violência sexual na infância, mas mesmo sendo mulher, mesmo tendo sofrido uma violência bárbara, que é vivenciada por muitas meninas e mulheres todos os dias, resolveu defender, junto com sua classe, um programa reacionário para as mulheres, né? Que tem a ver com uma proteção às mulheres que não se coloca no campo dos direitos das mulheres, de defesa dos direitos das mulheres, né? Mas no campo conservador, né? De que é necessário que as mulheres sejam protegidas, no sentido de que elas têm que ficar em casa, cuidando dos filhos, no ambiente doméstico, para que não possam acessar os espaços políticos, para que não possam se colocar enquanto feministas, para que não tenham direito ao aborto legal, né? Então, o feminismo marxista, e outras vertentes do feminismo também, né, mas o feminismo marxista, que é o feminismo que eu defendo, e mais especificamente uma corrente dentro do feminismo marxista, que é o feminismo da reprodução social, vão apontar que a raiz do machismo na nossa sociedade tem muito a ver com a construção da sociedade de classes que a gente vive hoje, que é a sociedade capitalista, né? Não dá para falar sobre opressão de gênero sem falar sobre a exploração capitalista, né? A exploração capitalista se fundou na exploração de gênero e utiliza a opressão de gênero todos os dias para sua manutenção. E aí a gente entra no tema da reprodução social, né? Qual é o papel das mulheres na sociedade capitalista? É o papel de cuidado das crianças, de cuidado com os idosos, ou de trabalho precarizado nos setores que são mais explorados, né? Na educação, nos trabalhos domésticos, na enfermagem, enfim, trabalhos que são geralmente relacionados com o tema dos cuidados, né? Como se fosse característico das mulheres ou natural das mulheres esse trabalho específico dos cuidados, né? Então, o feminismo marxista é um contraponto a essa visão muito reducionista de vertentes do feminismo ou de grupos até da direita que colocam que basta que uma mulher esteja no poder, que isso por si só já é o suficiente e já basta para a luta das mulheres, né? Que as mulheres nos espaços de poder já é o suficiente. Para nós isso não basta, né? É preciso ocupar esses espaços, mas com um programa anticapitalista, um programa de defesa de toda a classe trabalhadora, e por isso o feminismo dos 99%, né? Então, não basta que a gente tenha no Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, uma mulher, porque ela pauta cotidianamente uma luta reacionária contra os direitos das minorias sociais, né? Então, acho que o feminismo marxista se insere nesse campo, né, de defesa de um projeto político, um programa radical de transformação da sociedade, de luta contra as opressões das mulheres, mas que também vai na raiz da opressão das mulheres, que é a sociedade de classe que a gente vive hoje. Então, para fechar essa discussão, você pode dizer que o PT cometeu o erro de acreditar que a Dilma estando lá as coisas se resolveriam perante um congresso
um cenário que é de machismo contra as mulheres na política e tudo mais? Na sua opinião? Eu não acho que sim, eu não sei se eu entendi a pergunta, assim, Não, se exatamente, eu tô mas falando que esse erro de acreditar de passa uma mulher no poder se resolveria, o PT cometeu esse erro com a Dilma, na sua opinião? eu não acho a visão do PT sobre a eleição da Dilma estava pautada na questão do feminismo, né? De que ela, enquanto mulher, ocupando esse espaço de poder, representava por si só uma transformação radical da sociedade, né? Eu acho que tem muito mais a ver com o projeto de conciliação de classe, né, do Partido dos Trabalhadores, que nós somos críticos à esquerda desse projeto, né? Mas eu acho que sim, que de fato a eleição da Dilma, enquanto uma mulher de um partido de esquerda, representa um salto de qualidade com relação ao voto da nossa sociedade, que é um voto de confiança numa mulher, né? Mas acho que isso por si só não basta, porque também, embora tenha sido um governo com alguns aspectos progressistas, né? E quando a gente compara o governo do PT ao governo do Bolsonaro, a gente vê muitas diferenças, né? Não dá para a gente colocar um sinal de igual entre esses dois governos, né? Inclusive nem entre o governo Lula, nem entre o governo Dilma, mas eu acho que a própria derrubada da Dilma não aconteceu pelo fato dela ser mulher, mas foram utilizados durante o processo do golpe parlamentar, né, em 2016, inúmeras ideologias reacionárias, né? Eu acho que um dos exemplos mais marcantes do processo do golpe foi aquele que demonstra essa misoginia também que foi utilizada contra a presidenta Dilma Rousseff, ex-presidenta Dilma Rousseff, foi aquele adesivo, né, colado nos carros em que a extrema-direita espalhou o Brasil afora e que mostrava primeiro a cultura do estupro e a violência política contra as mulheres nos cargos políticos, no parlamento, né? Não acho que ela caiu por ser mulher, não acho que isso tenha sido a decisão que definiu mesmo o golpe, mas eu acho que no processo do golpe, isso também foi utilizado como uma forma de alavancar esse processo político, que na verdade significava um golpe contra o direito da classe trabalhadora, né? Não sei se respondi Certo, direito a sua pergunta, mas qualquer dúvida, estamos aqui. certo. Agora, mudando um pouco de assunto, indo para São Paulo, a, a candidatura do Guilherme Boulos tem conseguido uma expressão eleitoral bastante interessante, né? Tanto é que ocupa o terceiro lugar. Não é, o que isso se expressa em São Paulo e também no cenário nacional? E como que a gente pode também reverter esse número eleitoral em número de organizar esse número para a luta? E é possível se a gente tem um cenário eleitoral de São Paulo aqui em São José. Eu acho que a participação, primeiro que a entrada do Guilherme Boulos, né, e parte do MTST no PSOL foi um grande ganho para o Partido Socialismo e Liberdade, né, porque foi, inclusive com a vinda também da Sônia Guajajara, né, que nas últimas eleições foi candidata a vice-presidenta, né. Eu acho que esse movimento da vinda do Boulos, do MTST, da Sônia Guajajara, que representa a PIB, né, mostra e demonstra a junção do Partido Socialismo e Liberdade com setores organizados da classe trabalhadora, né, dos movimentos sociais de moradia, de luta dos direitos da população indígena. Então, acho que esse movimento tem se expressado, né, começou lá em 2018, inclusive nós atuamos muito enquanto resistência dentro do PSOL para que a candidatura do Guilherme Boulos se confirmasse, né, para que a gente tivesse essa aliança mesmo entre o partido e os movimentos sociais que são bastante representativos da classe trabalhadora que a gente tem hoje, né? Uma classe trabalhadora que luta em defesa da moradia digna, né? Então, esse movimento que começa lá em 2018 se expressa hoje nas eleições municipais de São Paulo, né? Então, esse crescimento do Guilherme Boulos tem muito a ver com a luta importante que existe em São Paulo, dos movimentos sociais que estão cavando agora um espaço no parlamento, né? Então, isso pode ser um ganho muito importante para o PSOL, se essa mobilização se reverter em filiações, em militância partidária. Eu acho que já tem caminhado para isso, né? Porque
esse crescimento do Boulos, né, todas as pesquisas mostram isso, todas as pesquisas que são feitas em São Paulo demonstram que ele tem crescido, né, em apoio, em indicação de votos, porque mostra que o projeto político que o Paulo defende, né, que é um projeto radical, que é um projeto que se coloca contra o conservadorismo e contra o neoliberalismo, tem tido uma entrada importante em São Paulo, né. E aí eu acho que tem um desafio para nós também, que é fazer com que esse voto, com que essa mobilização chegue mais próximo das periferias, encante também os setores que nos últimos tempos se voltaram para a extrema-direita e foram lubridiados pela extrema-direita em São Paulo, enfim, e em vários outros espaços aí do país. Então, existe um desafio muito grande que é agora a forma como a gente consegue, então, ampliar esse apoio, essa mobilização para crescer esse voto de apoio ao Boulos, mas que não é só um voto de apoio ao Boulos e à Erundina, né, que foi a melhor prefeita que São Paulo já teve em sua história, né, mas que se transforme num voto, num projeto político de enfrentamento às elites de São Paulo e também que reverbere aqui em São José dos Campos e em outros espaços. Eu acho que São José dos Campos, né, embora seja uma cidade muito próxima de São Paulo, tem diferenças com relação ao que é a composição política, social de São Paulo, mas eu acho que, inclusive com relação à história da classe trabalhadora joseense, é diferente da história de São Paulo, né, a forma como se constitui, as ideologias que perpassam aqui a classe trabalhadora joseense são diferentes também, mas eu acho que esse fenômeno do Boulos em São Paulo também pode se expressar aqui. A pesquisa que saiu ontem, não sei se você chegou a ver, mostrou que a Marina está pontuando com 2,6% dos votos, né? À frente do candidato do Partido Novo, que é um candidato já de outras eleições aqui em São José dos Campos, à frente também do candidato do PSL, que é apoiado pela Letícia Guiar, que é uma deputada estadual bolsonarista, que foi eleita com votos aqui em São José dos Campos, né? Então, isso demonstra que há um espaço à esquerda, que é um espaço minoritário, obviamente, mas que também tem a ver com o que é o crescimento do PSOL lá em São Paulo. Então, eu acho que tem espaço para a gente conseguir organizar mais gente, encantar mais gente a partir das nossas ideias, e eu acho que a expressão do Boulos em São Paulo e a sua junção com os movimentos sociais abrem um caminho importante para nós nesse sentido. Você já falou já anteriormente que a sua luta pela educação, você já teve alguns confrontos com a direita daqui de São José dos Campos, né? Enquanto professoras, estou falando do caso que o MBL soltou nota contra você, e agora você está respondendo, não sei se é processo, você, por favor, me corrija, Sim, por lutar em relação em defesa dos professores contra a pandemia, né, nas escolas, o retorno das aulas. E eu queria que você falasse um pouco mais dessa luta da sua em defesa da educação, né, e desses casos, principalmente no caso do que você se enfrentou contra o MBL e esse último caso seu. Certo. Bastante importante falar sobre isso também, Guilherme, porque eu acho que esses ataques da extrema-direita contra mim não são ataques meramente pessoais, né? São ataques a todos os lutadores e lutadoras, a todo mundo que se coloca nesse campo de defesa dos direitos sociais e da educação, né? De todos que se colocam na defesa de uma educação crítica de qualidade, né? Em 2018... a gente teve um grande enfrentamento aqui na cidade, que foi, primeiramente, um enfrentamento contra o bolsonarismo, né, contra a eleição do Bolsonaro. A gente participou aqui, eu fui parte atuante da construção das mobilizações do Ele Não, foram as maiores mobilizações feministas da história da nossa cidade, né? Milhares de mulheres foram às ruas. Inclusive, agora em setembro, a gente teve 2 anos dele não, né? Então foi uma data bastante marcante para nós, feministas aqui na cidade, feministas anticapitalistas. E a partir dessas mobilizações em defesa das mulheres e também da educação, né? A gente também enfrentou aqui em São José dos Campos, na Câmara Municipal,
por 2 vezes, 2 projetos que foram pautados pelos setores reacionários da Câmara, foram projetos, primeiro, Escola Sem Partido, né? Inclusive foi muito utilizado pelo bolsonarismo para se eleger, e o Escola Sem Ideologia de Gênero, né? Então, nesse enfrentamento contra esses 2 projetos na Câmara Municipal, a gente começou a acumular um histórico de enfrentamento aos setores organizados da direita aqui na cidade. E a partir daí, naquele momento, né, o MBL se colocava como um dos defensores, um dos grupos defensores do projeto Escola Sem Partido, Escola Sem Ideologia de Gênero. Então, nesse momento, né, já nesse histórico de enfrentamento contra os projetos que esses setores apoiavam, e também contra o bolsonarismo, que eu sofri a primeira perseguição, né, a primeira tentativa de censura provocada pelo MBL, né, que foi uma fake news propagandeada aí pelo MBL, dizendo que eu realizava dentro de sala de aula uma doutrinação feminista das minhas alunas, dos meus alunos, né? Isso partiu de um post que eu fiz no Facebook, em que eu dizia que estava muito contente de ter alunas que se diziam feministas, que se colocavam enquanto feministas, né? E isso é real, porque nós somos professores, nós estamos ensinando todos os dias em sala de aula manifestações de estudantes, de jovens que se colocam já enquanto progressistas, enquanto feministas, e em defesa de um mundo justo, mais igualitário, né? Então, eu escrevi isso no Facebook, e isso, então, foi pautado pelo MBL, que disse que a partir disso disse que eu estava realizando doutrinação feminista, né? E isso me gerou uma série de ataques pessoais, ataques, inclusive ameaças de morte, que fizeram com que eu tivesse que voltar todo dia da escola, eu dava aula na EJA nessa época também, né? Até bem tarde da noite, fez com que eu tivesse todo dia que voltar de carona para casa, né? Porque eu uso transporte coletivo, então todo dia algum militante do PSOL, algum amigo ia me buscar na porta da escola para que eu pudesse voltar para casa em segurança, né? Então esse foi o primeiro embate entre mim e esses movimentos conservadores aqui. E no último período, na verdade, nas últimas semanas, eu descobri, né, fui chamada pela prefeitura pelo fato de que participei de uma mobilização em defesa do trabalho remoto contra as contaminações das escolas, junto com professores de uma escola da Zona Norte de São José dos Campos, escola, inclusive, que eu dei aula por 2 anos, que estavam se manifestando porque chegaram um dia na escola e tiveram o conhecimento de que a escola tinha vários professores, e inclusive a diretora contaminada pela Covid-19, e esses professores, então, estavam se recusando a entrar na escola por conta do medo da contaminação, né? E esses professores foram para a Secretaria de Educação cobrar medidas de segurança, medidas sanitárias contra as contaminações, e inclusive entraram em contato comigo, porque eu sou ativista do sindicato, diretora sindical, estou sempre na luta da categoria, e pediram para que eu acompanhasse essa manifestação, essa tentativa de diálogo com a Secretaria de Educação. Então, eu cheguei na minha diretora lá na escola que eu dou aula, na escola Áurea Cantinho, falei para minha diretora, olha, eu vou sair, vou para a manifestação, bati meu cartão, né, tive ali meu desconto no dia, eram umas 9h45, quase 10 horas da manhã, o horário que eu dou aula, e fui para a Secretaria de Educação me organizar, me mobilizar junto com os outros professores, né. E isso, então, motivou esse processo administrativo que a prefeitura está movendo contra mim. Junto com isso, apareceram vários outros absurdos que a gente vai responder politicamente, juridicamente. Surgiram faltas infundadas que não existem na minha folha de ponto, né? Então, para nós, foram faltas que foram implantadas, forjadas, para que esse processo administrativo tivesse ainda mais força dentro da prefeitura. É algo que a gente está lutando, existem muitas provas que demonstram que eu trabalhei em todos esses dias, né? Bati meu cartão todos esses dias em que consta que eu faltei. Enfim, é mais um movimento da prefeitura, do Felício Ramute, de perseguir aqueles e aquelas que estão na linha de frente das mobilizações, né? Não é algo isolado, não é algo novo. Conheço muitos outros servidores e servidoras que passam pelo PROCED, que é o Departamento de Medidas Disciplinares, porque estavam ou panfletando panfletos do sindicato,
ou começaram a se organizar contra alguma retirada de direitos ou injustiça no ambiente de trabalho. Então, essa é uma luta que a gente vai travar, que é uma luta coletiva, que é uma luta do sindicato e uma luta de todos os professores e professoras aqui da cidade, né? Sim, já que você falou em questão de perseguição, a gente sabe que um dos principais alvos tanto do governo Bolsonaro, mas também de outros governos, são os professores, pelo papel que os professores cumprem, tanto com seus alunos, tanto também para a comunidade também. Sim. Qual vai ser a importância dos professores depois das eleições e talvez depois da pandemia? E como que a gente, como que a gente consegue organizar esse setor da classe para poder se enfrentar contra o governo? Boa pergunta também. A educação sempre foi um espaço de resistência, né? Em vários períodos diferentes da história, inclusive aqui no Brasil, durante o período da ditadura militar, como exemplo, né? A educação cumpriu um papel fundamental e também foi muito atacada, né? Nos momentos de aumento do autoritarismo, a educação é o primeiro alvo, né? Porque a educação é um espaço de muita potência, né? A escola é um espaço de muita potência, é um espaço de formação, é um espaço importante de defesa dos direitos sociais, de construção de consciências críticas, né, de análises críticas com relação à sociedade que a gente vive, extremamente desigual. Então, justamente por esse caráter potente da educação, né, não acho que sozinha a educação transforma tudo, mas acho que a educação é uma trincheira importante, né, de construção do pensamento crítico. Então, justamente por esse aspecto da potência da educação é que a educação é tão atacada, né? E é por isso que a gente precisa organizar unidades da nossa categoria, né? A nossa categoria hoje é dividida em distintos regimes de contratação, né? Então, estagiários, estagiárias, eventuais, professores de prazo determinado, professores efetivos do plano novo, professores efetivos do plano antigo, todo mundo que tem diferentes condições de trabalho dentro da prefeitura. Estou falando aqui da prefeitura porque sou professora municipal, né? Então, tenho mais conhecimento a partir do que é a situação da prefeitura, mas no estado isso também acontece, né? Então, é importante a gente conseguir superar essas diferenças que existem na nossa categoria, né? Que foram construídas propositalmente para nos desunir, para construir um plano unificado de mobilização e defesa dos direitos da nossa categoria, né? Direitos trabalhistas, mas também o direito de acesso à educação, né? Nós temos projetos muito reacionários defendidos pelo governo Bolsonaro, pela Damaris Alves. Um deles já foi citado aqui, que é o projeto Escola Sem Partido, né? Mas tem os vouchers para as escolas, né? Que é para as escolas particulares. Então, a transferência do dinheiro público para o setor privado, para enriquecimento do setor privado. A gente também tem o homeschooling, né? Que é a desidratação da educação pública e a autorização para a educação familiar, e isso também tem muito a ver com a manutenção de um projeto político e ideológico reacionário para a nossa sociedade, porque aquela estudante que poderia ter acesso na escola com conhecimento que é debatido ali na escola a partir da produção científica, vai ter acesso somente à educação privada dentro de casa, a partir das ideologias das igrejas, do reacionarismo, né? Então, esse é um grande projeto que a gente tem que lutar contra também, que é o de ensino domiciliar. Junto com isso, a gente tem também projetos de militarização das escolas, né? Então, a disciplina e o autoritarismo Bolsonaro sendo implementados para, de fato, acabar com a escola pública e impor um regime autoritário de completa falta de debates críticos, né? E muitos outros projetos, né? A gente viu também o projeto de escolas de educação, escolas específicas para a educação de estudantes com deficiência, que para nós não representa uma inclusão, né? Porque nós defendemos que a educação inclusiva deva acontecer junto com a educação pública de conjunto, né? Não dá para a gente separar os estudantes com deficiência da educação pública, porque isso vai gerar ainda mais exclusão, né? Nós temos vários exemplos disso ao longo da história. Então, existem grandes projetos sendo
apresentados para a educação, para desidratar esse aspecto fundamental da educação, que é a possibilidade da socialização a partir do saber científico acumulado ao longo da história, da educação que pode possibilitar reflexões críticas sobre a sociedade, né? Então, acho que a nossa categoria de professores e professoras precisa cada vez mais se organizar, né? Isso vai passar também pelo fortalecimento dos sindicatos. Nos últimos anos, a gente viu também uma desidratação do papel dos sindicatos, né? Muito a ver, inclusive, com o papel que as direções sindicais cumpriram no último período, né? De distanciamento das bases, de cooptação também com os governos, né? Então, são direções sindicais que se afastaram totalmente das lutas concretas da categoria, né? Então, acho que hoje, mais do que nunca, inclusive porque os sindicatos estão sendo muito atacados, a gente vai precisar desse fortalecimento das nossas categorias, dos nossos sindicatos, para resistir contra o projeto de destruição que está colocado para a educação, né? Tanto a educação básica quanto a educação superior, né? A gente viu aí o Weintraub, né, que não é mais o ministro da educação, mas os estragos que ele promoveu na educação, né, o corte de orçamento, a tentativa de criminalizar os estudantes, as estudantes, falando implementando fake news sobre a educação superior, né, que as universidades só promovem balbúrdia, que os estudantes só fumam maconha, essa coisa que é irreal, né, uma vez que quando a gente olha para as universidades públicas brasileiras, né, as pesquisas que são realizadas nas universidades públicas demonstram um papel potente também que tenha os departamentos de pesquisa nas universidades, os estudantes, para o desenvolvimento social do nosso país, né? Então, é uma trincheira importante que a gente vai ter que continuar atuando muito fortemente para a gente conseguir preservar um pouco do pensamento crítico que pode existir no ambiente escolar, né? Antes de continuar a entrevista, comentário de Roseli Monteiro, mais conhecida como minha tia. Ah, que legal. Jéssica que lutou junto com os servidores contra o desconto absurdo dos aposentados. Infelizmente, devido a vereadores que temos que fazer de tudo para não se elegerem, não conseguimos evitar esse absurdo que é dessa reforma cruel feita em São José dos Campos. Reforma atual que o prefeito também pode se reeleger. Jéssica que luta em apoio aos trabalhadores e aos servidores. Conta como foi esse processo. Olha, primeiro eu queria mandar um abraço para a Roseli, sua tia, porque de fato essa luta foi uma das lutas que mais me formou enquanto ativista social. Ali existiam professores, servidores que tinham acabado de entrar na categoria e participaram também servidores que já tinham se aposentado. Então foi uma luta que unificou a nossa categoria de maneira que eu nunca tinha visto antes. Foi uma verdadeira escola de mobilização, né? Eu tive contato com pessoas que eu admiro muito até hoje, assim, eu me recordo com muito carinho da luta que foi realizada pelos servidores e servidoras municipais contra a reforma da Previdência. Hoje, né, depois de alguns meses da reforma já efetivada, né, com um desconto de 14% no valor das aposentadorias, a gente já está sentindo os efeitos nefastos desse desconto abusivo, né? Servidores e servidoras que entraram em contato com o sindicato dizendo que não estão conseguindo pagar o mínimo de alimentação no mês porque não tendo 14% das suas aposentadorias descontadas, né? Foi uma das reformas mais absurdas do país, mais agressivas do país. Foi a mais agressiva, na verdade, né? Se a gente compara a reforma da Previdência aqui, ela foi até mais absurda do que a reforma do Bolsonaro. Obviamente que é uma reforma organizada junto ao Paulo Guedes, né? Lá no início do ano passado, o Feliz Ramute saiu daqui de São José, foi a Brasília se reunir com o ministro da Economia para vender a aposentadoria dos servidores municipais, né? Para vender o IPSM, que é o Instituto dos Servidores Municipais, o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, para o poder econômico, para o Paulo Guedes, né? Então, a reforma da Previdência aqui no município, né, foi também aprovada, além de forma muito atabalhoada, muito rápida, né, com muito desrespeito à nossa categoria,
também por parte do governo foi aprovado com muitas fake news, né? Então, o Felício Ramute, junto com a base de vereadores que o defendem, né? Sua base lá na Câmara, o vereador José Dimas, que foi o grande articulador da reforma da Previdência na Câmara, eles foram para a mídia, foram para a rádio, para as feiras, dizer que os servidores são privilegiados e deveriam, então, ter esse desconto, que esse desconto não teria nenhum problema, porque já somos privilegiados, então eles foram defender isso em todos os lugares possíveis, foram defender também que o Instituto da Previdência estava defasado, estava com falta de dinheiro, quando, na verdade, todos os estudos mostram que o Estatuto da Previdência do servidor municipal atua com superávit, então a gente consegue bancar a nossa própria previdência, não teria nenhuma necessidade de reforma por essa justificativa, não se fundamenta uma reforma da Previdência, e mesmo que tivesse com déficit no IPSM, é dever da prefeitura, é dever do Estado garantir a aposentadoria digna, né? Então, foi uma luta fundamental, a gente conseguiu desidratar um pouco da reforma da Previdência, né? Porque, a princípio, o desconto para os pensionistas, para as pensionistas do IPSM seria maior, a gente conseguiu reverter isso, mas o fundamental, que era os 14% de desconto, ainda seguiu no projeto e foi aprovado, né? Diante disso, a gente também foi extremamente desrespeitado, porque as mobilizações lá na Câmara Municipal foram feitas com agressão da GCM, então teve um dia que a gente, inclusive, não conseguiu entrar com caixa de som na mobilização, porque a GCM impediu que a gente entrasse com caixa de som. No dia da reforma da Previdência, a GCM fechou a gente lá dentro das galerias da Câmara para que a gente não tivesse acesso aos vereadores, né? Isso foi um momento muito cruel também, né? A gente tinha ali aposentados e aposentadas idosos que estavam se enfrentando com a GCM para ter o direito de aposentadoria digna, né? Foi um momento de grande enfrentamento e que demonstrou que é a política do prefeito Felício Ramute, né? De retirada de direitos dos servidores que atuaram, que construíram, que deram suas vidas para construir o atendimento público aqui na cidade, né? Então, acho que essa é uma das lutas fundamentais, assim. Todo governo, todo o partido que se coloca enquanto oposição ao governo Felício Ramute tem que pautar com centralidade a revogação do projeto de reforma da Previdência, né? Obviamente que os outros partidos que são só meras oposições ao Felício Ramute não vão pautar isso, porque concordam com a reforma da Previdência, mas nós, do pessoal, temos um compromisso com a Seguridade Social, com o direito à aposentadoria, né? Então, para nós, a revogação da reforma da Previdência é quase como um princípio, né? Porque é garantir o mínimo para aqueles e para aquelas que deram suas vidas para construir essa cidade. Seu microfone está desligado. Agora, voltando às perguntas, você acha que hoje o PSOL ele pode ser uma alternativa ao PT? E um questionamento que eu queria lançar, um debate que a gente tem que fazer, é em relação à questão de, por exemplo, muitas cidades o PSOL está se coligando com alguns partidos da ordem, como, por exemplo, Santo André e outras cidades do Brasil afora. Como que você enxerga isso e como que o pessoal consegue superar isso para não se tornar mais um PT? Acho uma pergunta bastante importante, né? Para nós, da Resistência, o PSOL é um partido fundamental nesse momento da conjuntura brasileira de crescimento da extrema-direita, do autoritarismo, né? E é um partido que pode aglutinar setores que tenham rompido com o projeto de conciliação de classes do PT. Né? Para nós, isso se apresenta no PSOL, né? O PSOL tem essa possibilidade mesmo, né, de conseguir aglutinar esses setores que já se desiludiram com o projeto do PT e que estão procurando uma alternativa à esquerda, né. O PSOL também é feito de inúmeras correntes, né, correntes revolucionárias, correntes reformistas, correntes que têm um projeto político mais próximo ao PT,
Então, nós fazemos esse esforço muito sincero de construção do PSOL enquanto um partido de aglutinação dos revolucionários e das revolucionárias, né? Obviamente que os revolucionários e revolucionárias não se encontram somente dentro do PSOL, né? Nós não temos essa visão sectária, né, das organizações políticas brasileiras. Existem organizações revolucionárias que atuam fora do PSOL, também nos movimentos sociais, em outros grupos políticos, mas nós temos essa luta dentro do PSOL também, né? Fazer com que eles se aglutinem, fazer com que ele aglutine setores críticos ao PT, ao programa de conciliação de classes do PT, e para que seja, então, uma ferramenta de superação desse programa à esquerda. Então, o pessoal tem essa vocação, mas também existem lutas dentro do pessoal, né? Então, para nós, foi muito importante, né? Uma deliberação nossa, defender candidaturas independentes nesse momento, né? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, a gente defendeu a candidatura independente do PSOL, né? Para que o pessoal tivesse uma candidatura que pudesse se apresentar como uma alternativa política aqui em São José. Mas outros diretórios tiveram definições políticas diferentes, né? De conciliação com outros, de alianças com outros partidos, como Partido dos Trabalhadores, né? Isso também tem muito a ver com a conjuntura política em cada município. Também não acho que a simples aliança nas eleições com esses partidos significa que o PSOL, por si só, é um partido não revolucionário ou um partido reformista, mas quando a gente pensa aqui na realidade de São José dos Campos, acho que está muito acertada a decisão do PSOL, que é de sair com uma candidatura independente, com a majoritária encabeçada, inclusive por nós, que somos da resistência aqui em São José dos Campos, né? Exato. Então, para prosseguir, comenta um pouco dos principais candidatos que disputam a Prefeitura de São José, que acho que seria importante para a gente traçar um perfil deles e também acho que ajuda também a organizar as próximas lutas que virão, né? Sim. Muito para nós, assim, quando a pesquisa, a última pesquisa eleitoral que foi feita saiu, né? Saiu ontem, inclusive, nós comemoramos muito o resultado do PSOL, né? Que é um resultado muito expressivo se a gente compara as últimas eleições do PSOL aqui em São José dos Campos, né? Então, 2,6 para Marina do PSOL, que pela primeira vez é candidata, que atua num sindicato importante, que é o Sindicato dos Metalúrgicos, que é importante, mas que ao mesmo tempo sofre com muitas perseguições, inclusive do Felício Ramute, né, que vira e mexe ataca o Sindicato dos Metalúrgicos aqui. Isso para nós é motivo de muito orgulho, porque mostra que tem um espaço importante do PSOL, né? Mas quando a gente amplia a análise da conjuntura política municipal, a gente percebe que há uma grande margem de largada aí do PSDB aqui no município, né? Na verdade, historicamente, o PSDB domina a política municipal, né? Então, candidaturas como do Eduardo Cury, do Felício Ramute agora, que está muito bem nas pesquisas, demonstram que essa cidade ainda está muito voltada para a política defendida por esses setores da direita, que aqui em São José, inclusive, se aproximaram muito da extrema-direita, né? A atuação do prefeito Felício Ramute na pandemia foi muito disso, né? A princípio, ele se aproximava, inclusive, do Dória em São Paulo, defendendo isolamento social contra o Bolsonaro, mas bastou um pouquinho mais de tempo para que o Felício Ramute já fizesse as primeiras flexibilizações do isolamento social e, ao mesmo tempo, perseguisse os movimentos sociais, né? Eu faço parte de uma categoria que foi insultada pelo prefeito Felício Ramute no início da quarentena, né? Quando ele disse que nós somos só um grupinho de sindicalistas quando nos mobilizamos pelo trabalho remoto contra o trabalho presencial dos professores em sala de aula no meio da pandemia, né? Então, nós temos um governo de direita, muito próximo à extrema-direita, que muito provavelmente vai vencer ainda no primeiro turno, né? E nós tivemos aqui em São José dos Campos uma experiência breve do PT nos últimos anos, né?
foi o governo do Carlinhos de Almeida, né, um governo do PT. É um governo que, obviamente, possui diferenças com relação à administração do Felício Ramute, que é autoritário, que é de extrema-direita, mas que não provocou reformas profundas, e eu estou falando de reformas profundas dentro do limite do que o PT do limite do que o PT se apresenta enquanto alternativa, né? Enquanto partido, na verdade. Que são reformas mínimas, né? Mas mesmo essas reformas mínimas não foram provocadas. E aí eu uso como exemplo também a situação dos servidores municipais, né? Os servidores municipais hoje, desde 2011, vivem num regime de trabalho que é o Plano Novo de Carreira, que é um plano que, na verdade, acaba com a carreira dos servidores municipais. É como se a reforma administrativa agora defendida pelo Bolsonaro e pelo Guedes já tivesse sido aprovada aqui para nós. A gente já vive sob uma reforma administrativa aqui no município de São José dos Campos, né? E mesmo a gente tendo passado por um governo progressista, que é um governo do Carlinhos Ramute, elementos, aliás, do Carlinhos de Almeida, elementos fundamentais desse plano de carreira não foram revistos, né? Como, por exemplo, a extensão das licenças médicas, porque hoje, se você tem 15 licenças médicas dentro do plano novo de carreira, você vai ter penalidades no plano de carreira que vai implicar na possibilidade ou não de ter uma promoção salarial. Enfim, estou usando como exemplo algo que é específico da minha categoria, mas que pode ser utilizada para outros temas também, por exemplo, com a regulamentação de bairros irregulares hoje, o banhado, por exemplo, né? Obviamente que o Felício Ramute, os governos do PSDB, são muito mais ostensivos com relação aos ataques às comunidades dos bairros irregulares, né? Ao banhado, por exemplo, né? Porque defendem projetos de retirada dos moradores desses bairros. Mas o governo do PT também não fez a regularização fundiária desses bairros, algo que poderia ter feito e que poderia garantir dignidade de vida para centenas de famílias que vivem aqui no centro de São José dos Campos, né? Então, são esses os dois partidos que estão aí figurando aí os primeiros lugares nas eleições, né? A gente tem também a Renata Paiva, Coronel Nicolucci, Dr. Cury, a gente tem também depois o Novo, o PSL, que estão atrás, inclusive, da nossa candidatura, né, da Marina. Então, são ramificações da direita que se apresentam nessas eleições, que não rompem com o projeto da direita, mas o que a gente vai ver aqui, infelizmente, vai ser a repetição da eleição do Felício Ramute com esse projeto autoritário muito próximo do bolsonarismo, né? Inclusive, eu acho que ele se aproximou, a análise que eu fazia anteriormente é que ele tinha se aproximado da extrema-direita aqui, justamente por entender que a extrema-direita tinha crescido muito na cidade e que depois ele teria de rivalizar com a Letícia Aguiar, que é deputada estadual e que poderia ter sido a candidata a prefeita aqui pelo PSL, que tem muito mais expressão do que o Senna, né, que é o candidato do PSL hoje aqui em São José dos Campos. Então, tentou se aproximar desse eleitorado mais à extrema-direita, para tentar fazer frente ao que poderia ser a candidatura da Letícia Aguiar, né? Mas ainda assim, mesmo que ela não tenha saído candidata a prefeita, ele ainda continua pautando esse projeto autoritário que ele provavelmente vai continuar nesse próximo governo, né? Eu acho muito difícil que São José, inclusive, tenha segundo turno, né? É histórico da nossa cidade não ter segundo turno, inclusive, né? E como que você explica essa força que o PSDB tem? Eu acho que é uma pergunta bem complexa essa. Acho que tem muito a ver com a formação econômica, política, social dessa região do Vale do Paraíba, né? Hoje, inclusive, estava refletindo sobre isso, né? Acho que São José se fundou muito nessa lógica de que quem viesse para cá poderia ter uma condição de vida melhor a partir do seu trabalho nas indústrias, nas empresas da cidade, né? E São José foi um polo industrial muito importante, né? Mas conseguiu, ao mesmo tempo, ao invés de conseguir desenvolver uma consciência crítica, né, do ponto de vista de que, você trabalhador que veio para São José dos Campos, trabalhou nas indústrias toda a sua vida e construiu essa cidade, você é que tem a cidade nas mãos, né?
Você que construiu essa cidade, você é parte da classe trabalhadora, então precisa defender os direitos da classe trabalhadora, mas pelo contrário, né, conseguiu ensejar na classe trabalhadora um sentimento bastante contraditório, que é o sentimento da meritocracia, né, essa ideologia meritocrática de que eu vim para cá, conseguir ter uma condição de vida melhor pelo meu esforço dentro das indústrias, né, então os governos do PSDB, que ao longo da história passaram pela cidade, conseguiram, não só os governos do PSDB, né, a ditadura militar aqui também fez grandes estragos na cidade, né, e aí tem muito a ver com a militarização, a perseguição política contra os ativistas políticos na época da ditadura militar aqui em São José. Então, essa ideologia meritocrática, neoliberal, foi muito bem implementada na nossa cidade, né? E a manutenção disso acontece, inclusive, dentro da educação, porque na educação municipal existe o ensino de empreendedorismo, né? Desde os anos iniciais, inclusive, não só nos anos finais, né? De sexto ano ao nono ano, né? Desde o ensino fundamental 1, né? Então, essa ideologia meritocrática de direita foi muito bem implementada e segue sendo implementada em São José dos Campos, né? Eu acho que isso forja muito do que esse voto no PSDB, né? Então, acho que tem muito a ver com isso, a construção histórica da classe trabalhadora joseense. E aí os ataques aos sindicatos, né? Ao longo da história a gente vê inúmeras expressões de antissindicalismo, né? De ações, de atitudes antissindicais. Inclusive, quando o Felício Ramute, logo que ele foi eleito, ele disse que não lembro muito bem a expressão, mas ele atacou na mídia, inclusive os sindicatos metalúrgicos, né, dizendo que a culpa da falta de empregos na cidade tinha a ver com a atuação no sindicato aqui, né, e a gente sabe que quem garante o pouco que a gente tem ainda é a luta do sindicato, né. Acho que então tem a ver com essa construção ideológica mesmo do pensamento aqui da classe trabalhadora joseense. Deve ter outros elementos. Sim. O, o, já que você falou do PT, o PT, assim como São Paulo, está com uma expressão eleitoral bastante ruim aqui em São José, né? Do que o partido é. Como que a gente explica essa atuação eleitoral ruim que o PT tem? E eu pergunto se você não acha que o Wagner Balheiro tá bastante recuado nessas eleições. Sim, eu acho que a expressão eleitoral do PT, tanto em São Paulo quanto em São José dos Campos, tem muito a ver com o projeto político que o PT defende nacionalmente, né? Um projeto de conciliação de classe, um projeto muito recuado diante da realidade, né? Inclusive, a gente fica pensando assim, né? Qual é a participação do Lula nesse momento, nessa conjuntura política que a gente está vivenciando? Obviamente que o PT não é o nosso principal inimigo, né? O nosso inimigo, na verdade, não é o nosso inimigo, né? O PT hoje não está na direção das principais cidades, dos principais governos, não está na direção aqui do estado de São Paulo, do município de São Paulo, ou de São José dos Campos, né? Eu acho que nossa principal luta tem que ser contra o bolsonarismo e a extrema-direita, mas é importante a gente refletir sobre o papel do PT para, inclusive, superar esse projeto de conciliação de classes, né? Então, a expressão eleitoral do PT contato em São Paulo e aqui com o Wagner reflete um pouco dessa política, né? Inclusive, existem críticas até dos próprios petistas, os petistas mais à esquerda, né? Do quanto o PT aqui em São José dos Campos abandonou a cor vermelha, ou o símbolo do PT, ou até o nome do partido, para tentar se diluir na consciência da classe e conseguir um pouco mais de votos, ou uma expressão eleitoral mais potente, se afastando do PT e se apresentando só como um nome, né? Um nome político, como, por exemplo, do Wagner Balheiro, né? Obviamente, quando a gente compara a atuação do Wagner ou da bancada do PT com a atuação da bancada do restante dos vereadores, é inegável que eles são ainda aqueles que seguram alguns dos principais projetos reacionários ali na Câmara, né? Inclusive foram os que lutaram contra a reforma da Previdência dentro da Câmara, né? Também tem crítica à forma como fizeram,
mas, de toda forma, foram aliados na nossa luta contra a reforma da Previdência, né? Então, infelizmente, a gente tem um PT que poderia ter ainda mais radicalidade, ainda mais expressão, ou poderia organizar ainda mais a classe trabalhadora joseense, a partir dos movimentos sociais, a partir da expressão que tem no parlamento, né? A gente tem 3 vereadores do PT hoje que poderiam cumprir um papel ainda mais forte, né, na organização das categorias, na organização dos movimentos sociais, ou na denúncia do prefeito Felício Ramute, né? Então, o governo do Wagner eu vejo como quase como uma expressão do que foi o governo Carlinhos também, né? Que é um governo bastante recuado no que diz respeito a pautar os debates, os principais debates que a esquerda faz, que a classe trabalhadora faz na manutenção dos direitos. Não sei se eu respondi exatamente, mas qualquer coisa a gente retoma e vai conversando. Sim. São José tem o costume de, pelo menos o que eu percebo aqui, de ter as mesmas figurinhas carimbadas se candidatando e disputando vaga na política, a Câmara de Vereadores e também na prefeitura. A gente pode citar vários nomes deles, por exemplo, tem agora fugiu o nome do cara, o vice da Nicolucci, Dr. Coimbra tá. Sim, Tá doutor desde quando Coimbra. desde quando a minha mãe nasceu, tá na política. Como que Sim. que papel que esses setores cumprem na política joseense e como que a gente combate ele de uma forma distinta do que esse novo setor da direita organizado, por exemplo, no Anderson Senna, fala, que se apresenta como uma alternativa, a gente sabe que não é uma alternativa coisa nenhuma, né? Mas como que a gente combate esse velho setor que está encastelado na política joseense? É bastante interessante essa pergunta também, né? Porque no último período houve todo um debate sobre o combate à velha política, né? É importante, é importante debater e combater a velha política, a política toma lá da cá. Inclusive, o Bolsonaro utilizou muito disso. Eu vou combater a política toma lá da cá, não quero acordo, eu quero aqui outra coisa, eu quero uma nova política e tal. Só que não adianta falar em nova política com a defesa dos mesmos projetos de ataques à nossa classe, né? Então, tem aqui o Novo, por exemplo, né? O Novo chegou com força nessas eleições, até que eles não têm tantos candidatos, uma bancada muito expressiva de vereadores, né? Mas estão aí fazendo suas campanhas, se apresentando como novo, né? Como uma nova alternativa e como aqueles que vão combater a velha política, os políticos que estão aí por privilégios. O Dr. Coimbra, por exemplo, né? Que é um exemplo de candidato que está aí sempre nas eleições, né? Mas eu acho que a forma que a gente faz, a maneira que a gente tem para combater esse discurso, né, de combate ao novo, ou o discurso, aliás, de combate ao novo, não, o discurso de combate ao que é velho, reacionário, na verdade, a maneira como a gente faz para desconstruir, né, essa velha política e até esse novo que se apresenta como alternativa para desconstruir a velha política é mostrar que quando se trata dos direitos dos direitos da classe trabalhadora, do direito das mulheres, de enxugamento do Estado, quando se trata de, enfim, desses projetos que visam destruir mesmo o Estado brasileiro, os serviços públicos, eles estão muito alinhados e são a velha política, porque para nós, né, que somos revolucionários, a velha política é justamente a política de manutenção das classes sociais, né, das desigualdades de classe social. Então, quando a gente se apresenta como alternativa política, a gente coloca isso, né? Não basta ser de um partido novo, não basta ser um candidato jovem. Inclusive, eu participei na última semana de um debate com candidatos a vereadores que são jovens, né? E aí tinha muito disso, né? Todos se colocavam, olha, nós somos a renovação política, nós defendemos novas políticas, mas na prática defendiam a retirada de direitos, né? A privatização dos serviços públicos da cidade, até a reforma da Previdência, a reforma administrativa, que não vai ser aprovada porque a gente vai lutar bastante. Então, acho que uma maneira da gente desconstruir esse velho e o novo, que também é velho, é apresentar que ambos os grupos defendem a mesma política de manutenção dos privilégios da classe
dominante, né, da burguesia. Sim. E de que forma que as eleições de São José podem influenciar no cenário nacional político? Né? Que a gente sabe que é uma cidade importante, tanto para o estado de São Paulo e tanto para o país. Sim, eu acho que tem temas importantes aqui em São José que repercutem nacionalmente, né? Acho que dois deles têm a ver com a indústria joseense, aí mais especificamente sobre a Embraer, né? Recentemente a gente viu toda a manobra que foi feita para vender a Embraer para a Boeing, uma tentativa mal sucedida que custou já centenas, milhares de empregos, né? Mais de 2.000 empregos perdidos nessa manobra, inclusive aprovada e pautada pelo governo do Felício Ramute, né? Isso coloca São José dos Campos na conjuntura nacional, né? Porque tem a ver com a soberania nacional, né? Nessa indústria de aviação, e eu acho que o outro tema importante que coloca a nossa cidade nessa projeção nacional tem a ver com o INPE, né? No último período a gente viu o diretor do INPE ser demitido porque fez o seu trabalho, né? O Ricardo Galvão, né? Foi demitido porque junto com o grupo de pesquisadores do INPE publicizou o desmatamento na Amazônia, né? As queimadas, enfim. Então, a defesa do INPE vai passar também pelas eleições municipais, né? Já estão pautadas pelas eleições municipais. Então, acho que, a depender do resultado das eleições municipais, a gente pode ter ataques a esses setores, né? A indústria, ao INPE, à soberania nacional, e também a gente tem aqui a Petrobras, né? Também bastante importante para a indústria nacional, que podem nos projetar nacionalmente no próximo período, né? Sim, antes da gente ir para a última pergunta, um abraço para Edgar Renault, Luiz Carlos Rodrigues, a Roseli Monteiro que comentou, a Mônica Maria Macedo, Samuel Silveira, Diego Ferro e Leandro Nunes, que curtiram. E tem um comentário do Paulo Pazin, acho que é diretor dos Sindicatos Metroviários de São Paulo. Parabéns, professoras, por enfrentar os bolsonaristas no centro da cidade. Deve estar referindo ao episódio de hoje. Jéssica, para finalizar, comenta um pouco das suas propostas. Ah, maravilha. Primeiro eu queria parabenizar você, primeiramente, Guilherme, por ter promovido esse debate, por promover cotidianamente esses debates políticos. Eu sempre faço reflexões e aprendo bastante toda vez que a gente debate. Então, da outra vez que a gente debateu sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais e municipais, eu refleti bastante, aprendi muito coletivamente. Dessa vez também vou sair certamente com um pouco mais de bagagem do que antes de entrar para esse debate, né? Então, obrigada mesmo por ter me convidado para debater e para conversar sobre política, né? Eu sempre aprendo bastante com esses debates. Obrigada mesmo. E também obrigada por todo mundo que participou aí, que comentou, a Roseli, né? Grande lutadora, tem muita felicidade de ter participado de uma luta tão importante contra a reforma da Previdência, ao lado de pessoas que deram suas vidas para a construção dos serviços públicos municipais, né? Bom, eu acho que já coloquei um pouco disso, né, aqui, mas acho bastante importante reforçar, né, que as propostas da minha candidatura não são propostas individuais, não elaborei sozinha isso que eu defendo nessas eleições, né, a gente fez inúmeras reuniões e rodas de ideias para elaborar um programa que fosse pautado na elaboração dos movimentos sociais aqui de São José dos Campos, né? Então, a gente debateu educação, a gente debateu cultura, a gente debateu a vida das LGBTs, das mulheres, a construção de uma cidade para 99%, com a candidatura majoritária, né, da Marina. A gente fez inúmeras rodas de conversa também, teve a oportunidade de participar de todas elas, ouvi vários especialistas e ativistas dos movimentos sociais também que pautaram propostas para a construção de uma cidade que garanta condições dignas de vida para a maioria do povo, né? Então, essa minha candidatura ela é pautada a partir desse projeto coletivo, né? Que é um projeto de defesa dos direitos sociais. Então, a gente vai muito a fundo no direito dos servidores e servidoras municipais, na valorização profissional dos servidores e servidoras municipais, na defesa dos serviços públicos municipais contra as privatizações e a retirada de direitos, como a reforma da Previdência.
A gente também faz um debate muito a fundo para a garantia da vida das mulheres aqui na cidade, então projetos como educação sexual nas escolas, projetos como a garantia de uma renda mínima básica para as mulheres vítimas de violência de gênero, vítimas de violência doméstica, para que essas mulheres possam romper com o ciclo de violência doméstica. A gente faz a defesa da garantia de aborto legal aqui em São José dos Campos, pelo SUS, para que meninas e mulheres tenham esse direito garantido aqui na nossa cidade. Para as LGBTs, a gente defende a criação de um ambulatório trans, para que a população trans seja integralmente atendida no sistema de saúde aqui em São José dos Campos, aqui sim, como casas de acolhimento para a população LGBT expulsa de casa, para atendimento psicológico também. Então, com relação à cultura, a ampliação do orçamento da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a manutenção de projetos e fomento de projetos culturais e esportivos nas periferias aqui de São José dos Campos. Com relação à educação, a gente defende educação antirracista, democracia nas escolas, uma luta irrestrita contra o assédio moral e a censura, a revisão do Plano Novo de Carreira, enfim, dá para a gente falar sobre vários projetos diferentes aqui que a gente pautou, a gente construiu a muitas mãos, né? Então deixo aqui o convite para que todo mundo acesse o site, né? Que é www.professorajessicamarquespestol.com.br. Lá tem todo o nosso programa, as nossas propostas para essas eleições, que são propostas não só para essas eleições, mas propostas que a gente defende no dia a dia da luta feminista, no Sindicato dos Servidores Municipais, nas lutas em defesa da educação, das LGBTs, da negritude. É um projeto político que a gente apresenta nessas eleições para a manutenção de vida das 99% da nossa sociedade, né? Contra os privilégios dos mais ricos e para que a população mais pobre de São José dos Campos tenha um mínimo de dignidade de vida, né? Então, quem vota no PSOL, quem vota na minha candidatura, quem vota na candidatura da Marina, não está depositando um voto só num projeto eleitoral, em propostas eleitorais, né? Mas é um programa de transformação radical da nossa sociedade, que tem peso nas eleições, mas que continua fora dela também. Sim, exato. Jéssica, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um debate também, acho que foi bastante construtivo. Acho que foi importante fazer esse debate, principalmente num cenário onde que a esquerda sempre tem voz reduzida, que não tem pouco espaço nas eleições, né? E também pelo cenário nacional, que é bastante caótico, que nós estamos vivendo, de pandemia, governo de extrema-direita, de ataques. Acho que foi muito importante esse debate, e boa sorte na campanha, né? E estamos aí, agradeço pelo convite. E lembrar que daqui a pouquinho, às 20h30, será a vez da Marina ser entrevistada. Aproveito e faço o convite para assistir também. Maravilha. Obrigada, Guilherme. Agradeço de novo a oportunidade do debate e vamos seguir a nossa luta contra o enraizamento do bolsonarismo aqui na cidade, porque a nossa projeção eleitoral, as propostas que nós defendemos, a nossa necessidade de ocupar a política institucional também tem a ver com a necessidade de derrotar o enraizamento do bolsonarismo aqui e da extrema-direita na cidade de São José dos Campos, né? Então, vamos, que a luta é grande, mas eu tenho certeza que com a nossa potência a gente consegue organizar grandes mobilizações, grandes articulações para derrotar esse projeto autoritário e neoliberal que está colocado agora com o governo Bolsonaro e com o governo Felício aqui em São José. Exato, tamo junto. Então, encerrando a entrevista.